Bom, vamos dar início ao Fórum de Interdisciplinaridade da PUC do mês de maio de 2014. Rapidamente, na introdução que a gente sempre faz, dizer que esse é o 5º ano de programação e o Fórum tem aqueles objetivos principais de conhecer o que se faz de interdisciplinaridade aqui na instituição e fora dela, ouvir, e ali entre colchetes, ali, especialmente ouvir a sociedade, é um grande desafio que a gente tem perseguido, vamos continuar perseguindo, e estimular a prática da interação entre os saberes. Essa atividade faz parte do plano estratégico, né, da instituição, dentro do projeto de interação, que é de responsabilidade da Pró-Reitoria, de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Lembrar, então, que há uma página na internet, onde tem a agenda, inclusive onde estão lá disponíveis as apresentações prévias, com exceção do ano 1, que não se fazia a gravação. E nós temos o maior interesse que todas as pessoas façam sugestões, críticas, através dos vários canais, dentre eles o e-mail pesquisa.interdisciplinar@pucrs.br. Como falei, as palestras são transmitidas ao vivo pela internet, a partir desse momento já, e vão ser gravadas, de tal forma que elas depois ficam disponíveis, não só no site, mas também através de um DVD na Biblioteca Central. Os vários canais de comunicação que o setor de pesquisa interdisciplinar mantém, né? Aqui uma amostra, desde o primeiro ano, que está em azul, o segundo ano em verde, o terceiro ano em amarelo, o quarto ano em marrom e o 5º ano, estão faltando temas ali, mas são o 5º ano em azul, dos temas que já foram tratados aqui. Rapidamente, não posso deixar de fazer um registro do evento que aconteceu agora nos dias 13, 14 e 15 de maio, na CAPES, em Brasília, que foi o 3º Encontro Acadêmico Internacional em Interdisciplinaridade nas Universidades Brasileiras, resultados e desafios. Resultados aqui porque, na verdade, no período esse de 2013, foram realizados encontros regionais na região Sul, região Centro-Oeste, região Nordeste, região Sudeste, mais uma agora que faltou. Foram 5 encontros regionais, e esse encontro nacional, dos objetivos era reunir, não é, as conclusões e recomendações dos encontros regionais. Esse material está disponível na página da CAPES, tem que colocar no sistema de busca ali, encontra esse material, inclusive as representações que foram feitas, e vai existir um documento que está sendo preparado, síntese do que foi lá apresentado. Eu apenas trouxe aqui como um sumário do sumário do sumário, o que eu chamei de keywords, palavras-chave dos painéis e palestras. Na verdade, eram 10 painéis ou palestras, sendo que eram 11. A 11ª era a sessão de encerramento. E a primeira palestra, na verdade, não é a número 1 que está ali, né? Eu tirei porque, na verdade, eu quis aqui destacar aqueles que dizem respeito a todas as sugestões que foram apresentadas e propostas. A primeira, na verdade, foi uma sessão de abertura, e teve um elemento importante, que foi um elemento histórico, para contar como é que estava acontecendo isso desde os antecedentes do encontro de 2012. Mas, então, as palavras-chave. Vocês vejam ali que, vou passar adiante, porque eu marquei agora em azul, que destas 9 atividades durante os 3 dias, em 5 delas, o que predominou foi a discussão do ensino, da interdisciplinaridade no ensino, a institucionalização da interação entre saberes, o redesenho das estruturas curriculares, sendo que algumas instituições estão fazendo isso de forma absolutamente radical, especialmente a Universidade Federal do ABC, a Universidade Federal do Sul da Bahia e a Universidade Federal do Oeste do Pará. Aqui tem algumas imagens mostrando, então, lá à esquerda, em cima, a mesa de abertura, com a presença lá do professor Jorge Guimarães. Aqui à direita, em cima, o professor Johann, da Universidade Técnica de Berlim, que trouxe a experiência da universidade lá deles de
as experiências de maneiras de introduzir a interdisciplinaridade no ensino desde a graduação até a pós-graduação. À esquerda, embaixo, foi a palestra de encerramento do professor Lívio Amaral, coordenado pelo professor Jorge Aldi. Aqui uma imagem da plateia. Aqui exemplos de pessoas que estiveram palestrando. O professor Glaucio, do CNPq, esteve na mesa sobre as agências de fomento, trazendo algumas sugestões muito interessantes para as queixas que sempre o pessoal faz em relação à questão de como fazer a avaliação, como reorganizar os comitês. O CNPq está pensando seriamente como fazer isso. O professor Claude Reynaud, que é uma pessoa muito ligada ao Brasil, né, ligada especialmente à Federal do Paraná, onde ele participou da criação dos primeiros cursos de pós-graduação interdisciplinares, os mais tradicionais aqui no Brasil. Esse senhor aqui, agora eu não anotei o nome dele, mas ele é o presidente do CREA, uma pessoa muito importante, é o presidente do CREA, e foi o único conselho profissional brasileiro que se fez presente, né? Vários foram convidados, mas só ele se fez presente, para discutir a questão de como os conselhos profissionais eles interferem, se interferem ou não, e como eles devem interferir na definição da estrutura curricular para a formação dos profissionais que vão para o mercado de trabalho. Então, essas foram algumas imagens. Aquele pesquisador é do Instituto de Pesquisa da Companhia Vale do Rio Doce, e ele foi falar do ponto de vista, assim como outras pessoas tiveram, só um exemplo ali, do ponto de vista de como inserir esse profissional habilitado a lidar na interface entre os saberes, como inserir eles no mercado de trabalho das grandes empresas. Ele mostrou o quanto a Vale tem um interesse enorme nisso. Então, vamos passar para o palestrante do dia de hoje, que é o professor José Ivo Volmo, professor padre José Ivo Volmo, que tem graduação em Sociologia na URGS, graduação em Filosofia, graduação em Teologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestrado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, doutorado em Sociologia pela Universidade Católica de Louvain, vice-reitor desde dezembro de 2007 e professor titular 1 da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, atuando no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado. É também diretor de assistência social da Associação Antônio Vieira, tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia das Religiões e Práticas Sociais, atuando principalmente nos seguintes temas: diversidade religiosa, transdisciplinaridade, diálogo interreligioso, identidades, sociabilidades e políticas sociais. Eu peço que o professor atualize o que for adequado, porque a gente usa a fonte que está no Lattes. E dizer, professor, que é uma grande satisfação tê-lo aqui. Nós tivemos um primeiro encontro lá em Florianópolis, exatamente no evento regional sul sobre a interdisciplinaridade, onde ele fez uma contribuição que eu considerei assim, muito importante, e por essa razão, naquele mesmo momento, a gente já mais ou menos que atou um compromisso, e eu agradeço muito pela sua disponibilidade de estar viajando, chegando de viagem, estar aqui na PUC. É uma satisfação muito grande para todos nós. Bom, boa noite. Boa noite. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui na PUC, e isso é um privilégio, inclusive, que raramente a gente consegue ter, né? Diante de todas essas divindades que foram desfiladas aqui, agora eu me senti um pouco, né, pequeno, né, para trabalhar essa temática. Eu venho, de fato, de uma viagem meio complicada. Estou vindo de Belo Horizonte e saí de lá e cheguei no aeroporto, me informaram que meu voo estava cancelado, etc., essas coisas por motivos meteorológicos, né? E então eu atrasei 2 horas. Quando cheguei no aeroporto aqui em Porto Alegre, meu carro estava sem bateria, né? Aí demorei mais 45 minutos, né? E tive assim a ingenuidade de convidar tem alguém do trânsito aqui, 2 azuizinhos para me empurrar o carro, né? E elas concordaram, empurraram
até a lomba, até a descida do estacionamento, né? Quando me dei que eram 2 guardas de trânsito, eu tive que rir sozinho, né? Que eu não tinha me dado conta. Mas agradeci e deu tudo certo. Eu agradeço muito o convite do professor Greff. E, em primeiro lugar, quero dizer que acho que essa iniciativa desse fórum permanente de interdisciplinaridade aqui na PUC realmente está fazendo história. Eu estou acompanhando um pouco pela internet, pelo site, e vejo que há aí um acúmulo interessante, né? Eu quero parabenizar por esse trabalho que é realizado aqui. A minha contribuição, ela vai, não no sentido da interdisciplinaridade, ela vai um pouco num recorte de discussão da transdisciplinaridade e ligando a transdisciplinaridade com uma tentativa de pensar, de ajudar a pensar o conceito de extensão universitária e o conceito de universidade, então, a rigor. Eu tenho uma trajetória de 41 anos numa universidade, na Unicinos, e acompanhei um processo com várias mudanças, né, ao longo desse tempo. Praticamente é toda a história da Unicinos que eu acompanhei, né. E nós somos hoje uma instituição que não tem departamentos, por exemplo, né, que é algo, eu diria assim, diferente, né? Não sei se melhor ou pior, para mim é melhor, né? É uma universidade que não tem faculdades, não tem centros. Houve todo um esforço nos últimos 15 anos para criar essa nova estrutura, né? É uma estrutura, eu diria assim, que ainda está amadurecendo, ainda está na sua infância ou adolescência, mas eu acredito que há algo aí, de novo, que é interessante. Não vou falar sobre isso, claro, mas eu quero situar que a minha reflexão ela tem a ver com isso, porque estive envolvido nesse debate desde 95, quando foram extintos os departamentos, né? Foi um escândalo, foi um terror para muita gente, né? E alguns achavam que isso não podia ser, né? Se superou esse primeiro momento, né? Quando chegou em 2003, foram extintos os centros. Eu era diretor de centro, eu fui surpreendido, vi do dia para a noite, assim, de repente, vi agora, né? Então, e aí, ao mesmo tempo, foram extintas as pró-reitorias também, né? Com a nova estrutura, então não tem mais pró-reitoria também. É um pró-reitor acadêmico que tem a função, ele não tem uma pró-reitoria, ele é o pró-reitor acadêmico, que tem a função de liderar estrategicamente os diretores, diretor de graduação, diretor de pesquisa e pós-graduação, diretor de educação continuada, né, todas as diretorias, as unidades acadêmicas. Bom, então é uma estrutura que busca exatamente facilitar eu diria assim, a interdisciplinaridade e agora, desde 2003 também estamos falando muito em transdisciplinaridade. Muitos ainda talvez confundam com interdisciplinaridade, outros confundem com multidisciplinaridade, né? Aquela confusão toda que a própria CAPES faz, né? Mas não é essa conversa que eu quero fazer. Eu quero, não vou também fazer uma grande exposição, né? O professor Greff disse que eu fiz uma colocação lá em Florianópolis. Eu não vou fazer aquela colocação. Eu fiz recentemente um
uma apresentação num congresso em Liverpool, na Bélgica, onde tentei em pouco tempo, me deram só 15 minutos lá, discutir um pouco com esse título aqui. Esse título, Transdisciplinaridade, Diálogo e Compromisso Social, Desafios para Novos Direcionamentos na Educação Superior. Ontem, lá em Belo Horizonte, quando falei para um colega meu, estava reunido com jesuítas lá, falei que eu ia dar essa palestra e mostrei para ele o título. Ele disse: "Ô, gente, o melhor que você pode fazer é colocar esse título e deixar o pessoal meditando, né? Porque faz um trabalho de contemplação do título, que não precisa dar palestra depois desse título", ele disse assim, brincando, né? Então, o título é meio pretensioso, deixem isso entre parênteses, né? Eu gostaria de começar colocando algo que ninguém de vocês sabe. Acho que todos nós temos essa convicção de que realmente existe um grande descompasso entre as reais necessidades da sociedade e as condições existentes na educação superior concernentes à produção de conhecimento e à formação de profissionais. Todas as instituições de educação superior têm essa consciência, o Ministério da Educação tem essa consciência, a CAPES tem essa consciência, e sempre se roda em torno disso, né? E parece que quanto mais se reflete, mais se toma consciência e menos se realiza para realmente derrubar essa separação entre o de dentro da academia e o de fora da academia. Parece meio simplista começar assim, né? Mas, de fato, o que nós sempre estamos nos colocando é como mudar isso, como derrubar esse muro, né? Essa separação de lógicas diferentes, né? A academia tem lógicas próprias, o fora da academia tem lógicas próprias que parece que não conseguem dialogar, né? Parece que a academia, por mais que se empenhe para prestar um serviço, ela sempre está num grande descompasso com relação ao que realmente acontece no mundo em geral, né? Se cria facilmente uma zona de conforto, né? Nós, acadêmicos, facilmente nos criamos em torno de nós, em torno de nossos departamentos, em torno de nossas disciplinas, zonas de conforto que acabam tendo muita dificuldade de realmente entabular uma conversa séria com a realidade, né? Claro que isso muda muito de área para área, etc., né? Isso, evidentemente, dobra em importância quando nós nos colocamos, isso que vem sendo colocado muito, hoje, sempre mais, o horizonte da construção de sociedades sustentáveis. A academia talvez tenha facilidade em reproduzir a sociedade tal qual ela está aí, a sociedade que depreda a natureza, etc., né? Mas no momento em que se fala em sociedades sustentáveis, em sociedade que realmente inove, mas inove tecnologicamente com o sentido de garantir a continuidade, o equilíbrio social e o equilíbrio ambiental para o presente e para o futuro,
né, a questão se torna muito complicada, né, E quando nós falamos, então, sociedades sustentáveis, entra em questão três, na minha maneira de pensar, nós devemos levar em conta três grandes esferas de relações. Em primeiro lugar, as relações humanas de reconhecimento e valorização das diferenças, né? Aí nós entramos no campo das relações étnico-raciais, no campo das relações religiosas, relações de gênero, e tudo isso que envolve interpessoalidade, que envolve o reconhecimento mútuo como sujeitos. Quando falamos de sociedade sustentável, essa questão deve estar em primeiro plano. Hoje se fala muito, a imprensa hoje está poluída de violência, né? Se fala muito da violência, os noticiários estão repletos de violência, né? Parece que a violência é o tema do dia, né? Agora, de onde é que vem a violência? Qual é a origem da violência? Certamente a origem da violência são as grandes desigualdades, né? Agora, essas desigualdades acontecem como, né? Desigualdades no próprio reconhecimento humano. São desigualdades que se dão também a nível do acesso no trabalho, às inovações sociais, tecnológicas, no que diz respeito ao acesso aos bens materiais simbólicos de produção, consumo, vida social, toda a questão que envolve políticas sociais, que envolve relações de trabalho, né, etc. E, sobretudo, também as relações com o meio ambiente. Quem vive numa situação onde o meio ambiente é o seu primeiro inimigo, né, claro que vai ser gerado como uma pessoa violenta. Quem todo dia tem que ser reduzido a um canto, a um muquifo onde humanamente é difícil de descansar, né? Como é que essa pessoa vai ter prazer em se relacionar com os outros, né? Quer dizer, o habitat, a habitação é o primeiro ponto, né, que talvez ajude a gerar violência, né? Ou não, né? Então, quando se fala em sociedades sustentáveis, claro, eu estou aqui no meio de pessoas que refletem muito mais sobre isso do que eu, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de estar trazendo coisas novas, eu estou aqui para colaborar, contribuir num espaço de reflexão, né? Então, eu gosto de levar em conta essas três grandes esferas, né? Agora, quando nós pensamos em efetivamente mudar a relação da universidade com a sociedade, ou mudar a própria academia, nós já nos damos conta que isso é um processo muito lento. O professor Greve acabou de dizer que existem algumas iniciativas a nível nacional, sobretudo de universidades federais novas, que estão iniciando um modelo novo, com algumas com sucesso, outras com menos. Existem várias iniciativas por aí. Nós também, aqui na PUC, essa iniciativa que vocês têm aqui, do Fórum de Interdisciplinaridade e várias outras que eu conheço, estão apontando realmente para caminhos de solução. Mas é um caminho que vai devagar, né? Eu gosto muito de uma frase da Clarice Lispector, que é a frase-chave de todo um poema quase que ela tem, onde ela fala: mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Então, em vez de, se você não está mais gostando de estar sentado lá de um lado na mesa, lá com alguém, né, em vez de sair correndo porta fora, sente primeiro do outro lado da mesa, depois sente numa outra mesa, depois, né? Ela vai descrevendo isso, né, para mostrar que
a mudança, ela realmente acontece se ela é feita com jeito. A velocidade não é importante. O que é importante é a direção, é o saber onde eu quero chegar. Então, se eu estou convencido que a relação entre universidade e sociedade tem que efetivamente mudar, que a própria academia tem que mudar, que a universidade tem que se transformar, né? Eu não posso simplesmente, de um dia para outro, derrubar as paredes né? O trabalho tem que ser lento. É um pouco o que Antônio Gramsci, né, fala quando fala da guerra de posições, né? A guerra do assédio conquistando trincheira por trincheira, né? Diferente da guerra da tomada direta do poder. Depois de tanto tempo na universidade, a gente começa a sonhar, né? Quando a gente chega quase no fim da trajetória, a gente começa a sonhar, né? E o meu sonho pessoal é que realmente a educação superior possa ser uma real contribuição para a construção de sociedades sustentáveis, né? E eu quero gastar os meus outros anos que ainda restam na academia, se me concederem isso, em trabalhar sempre mais em vista disso. Para isso, eu estou convencido da importância da cultura transdisciplinar, né? Cultura transdisciplinar, do diálogo, de espaços como esse aqui, né? O compromisso social e ambiental. Quando se fala cultura transdisciplinar, a gente está lidando com um conceito que às vezes, como eu falei antes, alguns usam como sinônimo de interdisciplinaridade, outros acham que é algo que não cabe na academia, né? Mas eu gostaria de trazer aí três autores. Por exemplo, uma cultura transdisciplinar ela pode ser pensada a partir das contribuições de Edgar Morin, quando fala da complexidade, né? Quer dizer, a teoria da complexidade, né? Nós nunca conseguimos abarcar, né, a realidade complexa. Sempre precisamos fazer o exercício de procurar ouvir de outras pontas, né, contribuições. Um pouco na mesma linha vai o Boaventura de Sousa Santos, quando fala da ecologia dos saberes, né? A ecologia dos saberes, que é o rompimento da linha abissal que separa a lógica moderna, a racionalidade moderna das outras racionalidades, né? Que atropela as outras racionalidades, essa linha abissal que ele fala. Um pouco é parecido com essa linha abissal, esse muro, essa muralha entre a academia e as outras lógicas que sinalizei antes. O Boaventura de Sousa Santos nos ajuda um pouco a perceber, né? Mas o conceito de transdisciplinaridade que eu mais gosto é o do Basarab Nicolescu, que, a partir do francês, do trans, ele faz ele diz assim, o próprio prefixo trans, ele sinaliza o seguinte: é algo entre, através
e além, né? Quer dizer, é um conhecimento que se produz, o conhecimento transdisciplinar é um conhecimento que se produz entre as disciplinas, né? Interdisciplinar, né? Ele se produz de forma transversal, atravessando diferentes disciplinas, e se produz além. Esse além é muito importante, porque essa é a novidade da transdisciplinaridade. O de lá, o trans, o além, conhecimentos que são produzidos, que estão além das lógicas disciplinares. Então, eu gosto muito dessa... eu não tenho... não sei explicar por que esses três autores que são chaves não se conversam, né? Isso faz parte do mundo acadêmico, né? Aliás, eu no meu doutorado, na minha tese de doutorado, eu fiz a aventura de trabalhar exatamente com três autores franceses que não se conversavam, né? Alain Touraine, na teoria dos movimentos sociais, o Pierre Bourdieu, o conceito de campos de atividade, e Raymond Boudon, o sujeito individual. Então, essas três divindades, essa santíssima trindade da sociologia francesa, eu fiz com muita humildade o esforço de colocá-los ao redor de uma mesma mesa, né, na minha tese de doutorado, e deu certo. Sabe que eles se entenderam. Agora, quando falamos em compromisso social e ambiental, e falamos em sociedade sustentável, normalmente nos vem, o que primeiro nos vem à mente é o ambiental, sempre, né? Sustentabilidade, parece que o conceito de sustentabilidade, ele chama primeiro ambiental, e alguns até colocam sustentabilidade ambiental, né? Às vezes o social não, parece que ele não, mas o social é fundamental. E aí, eu vou trazer o nosso amigo aí, Clint Eastwood, né? Meio velhinho aí já. Clint Eastwood tem uma frase que acho genial, né? Todo mundo fala sobre deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Na verdade, deveríamos tentar deixar filhos melhores para o nosso planeta. Acho que ele né? É sabedoria isso aqui. Às vezes a gente não reflete o suficiente sobre como é que vamos deixar um planeta melhor, né? Quem é que? Quem vai deixar o planeta melhor? Quer dizer, o conceito de sociedade sustentável, ele realmente deve ser pensado a partir dos sujeitos humanos, em primeiro lugar. Se o nosso sonho está voltado para a sociedade sustentável, isto é, com inovação tecnológica permanente e estabelecimento de garantias de sustentabilidade social e ambiental, em vista da sobrevivência equilibrada da sociedade e de todo o ecossistema no presente e no futuro, desculpem essa definição assim tão chã, né? Tem definições muito melhores por aí, mas eu fiz isso aqui, elaborei assim e acho que está, para mim, dá conta do principal, né? Os cidadãos e profissionais dessa sociedade devem passar por um processo de educação condizente. As organizações em que se dá esse processo educativo devem ser impulsionadoras disso. Quer dizer, a educação superior, não só a educação superior, a educação como um todo, mas sobretudo a educação superior, se nós estamos nesse meio, ela deve, né, se queremos que ela contribua realmente para a sociedade sustentável, né, ela tem que se refazer por dentro. Ela deve ser, no seu próprio jeito de ser, né, a sua própria organização, impulsionadora de um processo
educativo que leve cidadãos e profissionais a assumir essa responsabilidade. Bom, vamos repetir um pouco. Dentro da academia, o que acontece? Existem as disciplinas. São diferentes passos do mesmo processo de conhecimento, né? A disciplinaridade é importante, é fundamental. As disciplinas são importantes. Sem disciplinas, né, sem as disciplinas, sem esse trabalho disciplinado, né, não se chega a aprofundar nada, né? Então, as disciplinas são fundamentais. A multidisciplinaridade é importante, o somar pontos de vista diferentes, somar contribuições diferentes em torno da mesma temática. É importante, é um outro passo. A interdisciplinaridade, sobretudo, ela que interconecta, né, ela que faz com que 2 ou 3 ou 4 disciplinas juntas procurem avançar no conhecimento de determinada temática, ela é fundamental. Agora, isso acontece dentro da academia, isso está acontecendo bem, né? Mais ou menos bem, né? A minha preocupação, a preocupação de vocês certamente, é o fora da academia, né? E quando nós olhamos para fora da academia, nem disciplinas, nem multidisciplina, nem interdisciplina dá conta, né? Essa é a questão que eu quero colocar, né? Nós temos aí lógicas diferentes, nós temos lógicas de mercado, nós temos lógicas de movimentos sociais, nós temos lógicas dos campos de atividade, temos lógicas dos sujeitos, das dinâmicas afetivas, conhecimentos, inovações, práticas, senso comum, dinâmica afetiva, movimentos, valores, crenças, artes, tradições religiosas, que pouco conversam com as disciplinas, né? E que pouco são consideradas, muitas vezes, nas próprias disciplinas. E isso se dá nesses 3 níveis de relações que eu apontei antes, né? Claro que a academia faz muitos trabalhos de extensão, né? Nós temos trabalhos de extensão, nós vamos fazer pesquisa e levamos lá para dentro, digerimos, né? Nós vamos pesquisar, fazemos levantamentos, disciplinamos o conhecimento. Quando ele está bem disciplinado, ele é valorizado, né? Mas nesse processo de peneiramento, de disciplinamento, se perdem muitas contribuições, né? Se perde muito da complexidade, né, que é esse mundo todo do fora da academia, né? E aí entra o conceito de extensão universitária, né, e o conceito de responsabilidade social universitária. Esse é um conceito, o de responsabilidade social universitária não é um conceito muito trabalhado. O que se trabalha em geral é o conceito empresarial, o conceito de responsabilidade social empresarial aplicado à universidade. O conceito de responsabilidade social universitária, ele busca pensar a própria universidade como um todo, né, em sua responsabilidade social, né. Ela em si, ela tem uma responsabilidade social muito grande, né. Eu vou voltar a isso depois, mas eu gostaria agora, nesse passo, chamar a atenção para o termo da extensão, né. Eu coloquei assim,
claro que nós temos pela Constituição, a Universidade Brasileira, ela tem três finalidades, né, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Agora, em torno da extensão existe normalmente as universidades estão bastante capengas, né, com relação à extensão. As pró-reitorias de extensão que existem, elas se queixam muito de serem os primos pobres, etc. As verbas são normalmente distribuídas mais intensamente para a pesquisa e para o ensino do que para a extensão. Eu, um ano atrás, li uma tese que relacionava a questão da extensão com o trabalho das mulheres na universidade. Quer dizer, colocando assim uma análise muito interessante, né? Muito interessante, como que aquela relação de uma sociedade machista, né, onde as profissões mais bem remuneradas ficam para os homens e as menos remuneradas para as mulheres, né? Aí a extensão na universidade parece que reflete um pouco isso, ela é puxada por mulheres. Quer dizer, a análise é muito interessante, foi uma mulher que fez essa tese, né? Ela hoje é pró-reitora de extensão, acho que da Este, lá de São Leopoldo, né? E é possivelmente uma futura reitora, não sei, né? Mas eu gostaria de avançar um pouco nessa discussão. Nós falamos muito na extensão das universidades, né? O que realmente deveríamos colocar sobre a mesa é pensar universidades de extensão, né? Quer dizer, pensar a própria universidade em sua responsabilidade social universitária ou como um trabalho de extensão, ou seja, a universidade em si ela não tem sentido sem essa repercussão, né, permanente na sociedade. E eu, então, de uma maneira bem simplória, entendo que o conceito de responsabilidade social universitária e o conceito de transdisciplinaridade, que vai ajudar, né, a construir a ponte, são dois conceitos-chave para essa mudança. Eu já falei que quando eu falo da transdisciplinaridade, eu tenho presente um pouco três grandes autores, que é o Edgar Morin, na complexidade, que é o Basarab Nicolescu, no conceito de transdisciplinaridade, e o Boaventura de Souza Santos na sua reflexão sobre a ecologia dos saberes, né? Vocês veem que essa figura aqui, ela apresenta uma tentativa de derrubada daquele muro, né? Daquele muro, e transforma aquele muro em espaço da transdisciplinaridade, né? Eu vejo um pouco a universidade do futuro, né, assim, uma universidade que realmente não tem mais muro, né? Uma universidade onde existe realmente um espaço de construção de conhecimento, né? O principal espaço de construção do conhecimento se dá exatamente ali onde estava o muro, né? Na interlocução do avanço acadêmico, das disciplinas, claro, com todo seu esforço de interdisciplinar, etc., com os diferentes saberes. Nós hoje temos possibilidade de entabular esse diálogo, essa conversa, criar esse espaço de interlocução e de produção do conhecimento, né? Os espaços
transdisciplinaridade. Nós poderíamos fazer um exercício mental, como é que se pode, como é que se dão esses espaços de transdisciplinaridade? O que são esses espaços de transdisciplinaridade que acabam substituindo aquele muro? Certamente nós vamos descobrir que eles existem, esses espaços existem em muitas situações. Às vezes a própria sala de aula se transforma num espaço de transdisciplinaridade quando se consegue, através dos meios de comunicação que hoje são facilitados, trazer para dentro do debate situações, né, que não vão ser só objeto de análise, né, de discussão, mas que vão ajudar a construir o próprio conhecimento. Eu fiz muita experiência como professor de Sociologia das Religiões, essa experiência transdisciplinar. Eu trazia para dentro da sala de aula líderes religiosos, né, pais de santo, pastores, líderes maçons, líderes espíritas, o do Santo Daime, para conversar com os alunos, né, para analisar a partir da sua fé, né, a sua religião com os alunos. Eu via nisso uma riqueza fantástica. Eu não conseguia chegar a isso através das categorias sociológicas, né? Então, há algo aí que é necessário que a academia faça sempre mais, né? Repensar as próprias salas de aula como espaços de transdisciplinaridade. Os projetos sociais, em geral, são ótimos espaços de transdisciplinaridade. Se valoriza muito pouco o trabalho de extensão, porque se tem um preconceito, bom, isso aí são trabalhos de assistência, tudo bem, temos que fazer, etc., né? Temos que mostrar para o MEC que nós também fazemos coisas sociais, então vamos fazer, né? Se destina alguns recursos para isso. Não, esses espaços, eles são chaves na produção do conhecimento, né? Na área da saúde, eu não preciso nem falar, né, o quanto tem de conhecimento tradicional acumulado, de saberes tradicionais, né, acumulados, que normalmente são só objeto de estudo. Não, espera aí, não é só objeto, são sujeitos que devem ser convidados para sentar na mesa da reflexão e da construção do conhecimento, né? E acho que a academia ela se separou muito, ela fez um esforço de se decantar das sujeiras, né? Mas acabou se esterilizando, acabou se perdendo a sua potencialidade, né, de produção efetiva de conhecimento. E acho que o Boaventura de Souza Santos, quando fala da extensão universitária, ele nos traz uma contribuição muito interessante. Essa frase dele ela está em epígrafe no Plano Nacional de Desenvolvimento, de Extensão, né? Vocês devem ter visto, quem leu o Plano Nacional de Extensão, essa frase está em epígrafe, essa frase do Boaventura de Souza Santos. Diz assim: numa sociedade cuja quantidade e qualidade de vida assenta em configurações cada vez mais complexas de saberes, a legitimidade da universidade, notem bem, a legitimidade da universidade só será cumprida quando as atividades hoje ditas de extensão se aprofundarem tanto que desapareçam enquanto tais
e passem a ser parte integrante das atividades de investigação e de ensino. Eu fico parado diante dessa frase, porque ela aponta, o autor dessa frase, que é o Boaventura Sousa Santos, sociólogo, aponta para o futuro da universidade. A universidade, o futuro da universidade enquanto espaço que proporciona espaços de transdisciplinaridade, né? Ou seja, que proporciona espaços onde há essa interlocução produtiva de conhecimento com a realidade externa. Uma universidade que seja capaz de romper a linha abissal, derrubar o muro, né, que separa da realidade complexa. O conceito de responsabilidade social universitária que eu costumo trabalhar e que a rede jesuíta de universidades da América Latina trabalha, ela está inspirada numa contribuição de um autor chamado François Valais, que foi assessor junto à Unesco, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Francis Valais mais ou menos nos traz um conceito de responsabilidade social universitária nos seguintes termos, que foi adequado, adaptado à rede AUSJAL, que é a Associação das Universidades Jesuítas da América Latina. Se trata da habilidade e efetividade da universidade em responder às necessidades de transformação da sociedade em que está imersa, mediante o exercício de suas funções substantivas, ensino, pesquisa, extensão e gestão interna. Essas funções devem estar animadas pela busca da promoção da justiça, da solidariedade, equidade social, preservação ambiental, em suma, sociedade sustentável. Basicamente, esse conceito, então, ele traz 5 grandes dimensões, né, que, né, vocês já devem ter trabalhado muitas vezes, mas se a gente for olhar a fundo essas 5 dimensões, a gente vai ver, puxa, levadas a sério, essas 5 dimensões, né, como espaços de produção de conhecimento, né, nós vamos ter uma nova universidade, né? A dimensão educacional, ou seja, a vida acadêmica em seu processo de ensino-aprendizagem. Dimensão epistemológica cognitiva, a vida acadêmica em seu processo de produção de conhecimento. A dimensão organizacional, a vida acadêmica na sua gestão organizacional e administrativa interna. A dimensão social é a vida acadêmica em seu compromisso social. A dimensão ambiental, a vida acadêmica em seu compromisso ambiental. Eu propositalmente repito a vida acadêmica, porque essa é a academia, né? Às vezes eu fico intrigado com a divisão que se estabelece na universidade entre unidades acadêmicas e unidades de apoio administrativo, né? Melhor talvez falar na vida acadêmica e em todas as dimensões dessa vida acadêmica se gera, ou se deve impulsionar, né, a geração de conhecimento. A partir disso, nós poderíamos fazer um exercício de pensar, então,
diferentes realidades que acontecem. Aqui na PUC tem muitas coisas, muitos trabalhos de extensão, por exemplo, que poderiam ser colocados agora como exemplos de espaços de transdisciplinaridade, de espaços que efetivam a responsabilidade social universitária. Eu até diria, o próprio, está aqui o professor, meu amigo, professor Vilvoc, o próprio Parque Tecnológico, né, o próprio Tecnopuc, a rigor, é um espaço de transdisciplinaridade, né? Porque é exatamente nesses, não falo só do Tecnopuc, falo também do Tecnocinos e outros parques tecnológicos. Nesses parques, o que acontece hoje? Acontece um permanente encontro entre saberes que são aprendidos no chão da prática tecnológica e saberes disciplinados, acadêmicos, né? Por exemplo, nos projetos sociais em geral, se podemos pegar qualquer projeto social, nós vamos ver isso, nós vamos ver saberes dos movimentos sociais, das organizações sociais, do cotidiano da vida das pessoas, se misturando com saberes disciplinados, e disso resulta um novo saber, né? Assim por diante. Assim nós poderíamos passar por uma série de exemplos. Eu vou trazer alguns aqui rapidamente, que eu conheço da Unicinos, né? Por exemplo, na Unicinos nós temos um espaço que é o do diálogo interreligioso e da educação das relações étnico-raciais. Eu trago isso em primeiro lugar porque é o que estou mais ligado, né? É o que estou mais implicado diretamente. Então, eu vejo esse espaço como um espaço, né, que impulsiona conhecimento nas relações de reconhecimento humano e valorização do diferente. Permanentemente, aí, por exemplo, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas tem um projeto onde todas as sextas à noite se encontram a população afrodescendente. Se encontram crianças, jovens, adultos, homens, pessoas de idade, né? Famílias inteiras, vêm da comunidade e se sentem bem naquele espaço ali, que é da universidade. Dizem, no começo diziam, nunca imaginávamos que um dia podíamos partilhar, estar aí, né? Então se faz aí momentos de formação, momentos de lazer, né? Sobretudo de troca de ideias, experiências. É um ambiente muito gostoso e é um espaço onde essas pessoas que nunca se consideravam como possíveis de estar no ambiente universitário, de repente se sentem bem acolhidos ali e começam a sonhar, inclusive, em também se encaminhar para já vários jovens, adolescentes que começaram nesse espaço, depois começaram a levar a sério a questão de também entrar na universidade. Antes isso nem passava pela cabeça. Então, mas não quero só relevar esse aspecto de entrar no espaço. É um espaço efetivo de produção de conhecimento. Um espaço que eu chamo de espaço transdisciplinar de produção de conhecimento. Outro é o do espaço do diálogo interreligioso. Aliás, eu despertei para o conceito de transdisciplinaridade a partir do grupo de diálogo interreligioso que eu participo. Desde 2002, um grupo que temos lá, que eu sou líder religioso também, sou padre jesuíta. Aliás, isso estava faltando aí na mini biografia no início. Eu sou padre jesuíta e aí, eu, como líder religioso, eu participo desse grupo de diálogo interreligioso. O diálogo interreligioso é para mim, uma espécie de pequeno laboratório de transdisciplinaridade, né? Ou ao menos nos mostra como é possível
pessoas que vêm de convicções totalmente diferentes, de trajetórias totalmente diferentes, com crenças que se opõem rigorosamente, conseguem trabalhar juntas um convívio de percepção comum de uma série de realidades, né? Sem que isso interfira nas suas próprias convicções. Pelo contrário, vários depoimentos vão no sentido de que se sentem mais provocados a se aprofundarem melhor na sua própria fé, né? Saem do seu pedestal de poder, né? O pedestal de poder cria zona de conforto, né? No momento que tem que sair do pedestal, aí tem que se fortalecer na seriedade do que realmente está dizendo, né? Veja um pouco por aí. Um outro exemplo que podíamos, em geral, todas as universidades têm esse tipo de atuação com a natureza, levando os estudantes a fazerem essas experiências de ajudar as comunidades a trabalhar com a natureza, que é o caso de uma horta comunitária, né? Mas o que eu trago, porque nesses espaços, né, se criam espaços de transdisciplinaridade. Aí são conhecimentos, aí tem pessoas que são da lide diária de cultivo de plantas, que às vezes não têm formação acadêmica nenhuma, mas trazem aportes muito importantes para os próprios estudantes que estão aí sendo monitores e para as crianças que estão envolvidas. Outro, né, o trabalho de reciclagem, o trabalho cooperativo de novas tecnologias sociais, organização do trabalho, né? Normalmente as universidades têm esses trabalhos, mas não são suficientemente levados a sério como espaços de produção de conhecimento, né? A gente sempre pensa que produção de conhecimento é pesquisa. Eu vou, sim, fazer uma pesquisa sobre isso e eu vou publicá-la depois. Não, espera aí, né? Isso que acontece ali, o registro disso, né? Os sujeitos que estão envolvidos aí são sujeitos que pensam, que têm contribuições no processo de conhecimento. A universidade, mais uma vez digo, precisa baixar do seu pedestal e encarar seriamente essa conversa com os outros saberes. E aí, claro, o exemplo que eu dei antes do parque tecnológico, aí eu fui captar umas fotos no Tecnocinos, né? Quando a preparei, eu não tinha fotos, não, eu mesmo fui com o meu celular fazer fotos para ter algo para mostrar. Então, aí as minhas fotos bonitinhas. Mas é isso que eu falei antes. Acho que som é realmente um espaço também de transdisciplinaridade de produção de conhecimento. E trago também o exemplo aí do Instituto Humanitas Unicinos, que, no meu entender, esse tipo de trabalho também está presente, em geral, nas universidades, onde há um espaço de diálogo, de reflexão, né, de divulgação, de debate sobre aquilo as fronteiras do que está acontecendo ao redor do mundo, no planeta, né? Acho que o Instituto Humanitas Unicinos está desenvolvendo muito bem isso, né? E, para mim, esse também é um espaço, né, de transdisciplinaridade muito fecundo, né? Trazendo pessoas de diferentes áreas, às vezes líderes religiosos, às vezes profissionais, técnicos, às vezes estudiosos, para debater os mais diferentes temas.
podia deixar de trazer a Madre Teresa de Calcutá. Estou brincando, mas eu gosto muito dessa frase da Madre Teresa de Calcutá. Ela vai um pouco na contracorrente do que nós estamos sofrendo na academia hoje, né? Sofrendo as milhagens, CAPES, etc., né? Então, sempre é bom a gente voltar para a Madre Teresa de Calcutá e dizer, nunca se preocupe com números. Ajude uma pessoa de cada vez e comece por aquela que está mais próxima de você, que é você mesmo. Acho genial isso aí, né? De uma irmãzinha humilde lá no bairro, na periferia da Índia, chegar a esse tipo de formulação. Que conhecimento, né? Que conhecimento acumulado está por trás disso. Bom, eu poderia parar por aqui, né? Acho que eu tenho mais um... Ah, sim, tem o... Eu estou convencido dessas coisas que eu falei. Eu estou muito convencido, mas eu não tenho nenhuma pretensão de convencer ninguém disso. Eu acho que o convencimento é algo que deve ser trabalhado no plano pessoal de cada um, né? O Saramago é muito sábio em dizer isso aqui, né? Aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito. É uma tentativa de colonização do outro. Infelizmente, hoje nós estamos, sem querer, vivendo um mundo de terríveis hipocrisias e intolerâncias, sobretudo no meio dos jovens, né? Quer dizer, quem acompanha um pouco as redes sociais, certos espaços, Facebook, etc., vê como se cultivam intolerâncias, como as pessoas às vezes são apegadas a certas formulações e são totalmente intolerantes com relação ao que outros pensam disso, né? É isso aí, é o que eu tinha a colocar. Não sei se eu queria mais abrir uma roda de conversa, né? Fazer disso aqui um espaço de troca de ideias. As minhas ideias. Bom, então vamos à conversa. Está aberto aí para considerações. Eu gostaria de perguntar inicialmente, Ivo, assim, do ponto de vista que você tem, eu não sei exatamente, não conheço bem qual é o teu envolvimento direto com gestão, assim, o quanto está envolvido nisso, e aí a tua visão como gestor e todas as ideias que implicam uma mudança, assim, em primeiro lugar, eu pelo menos interpreto uma mudança cultural enorme que deveríamos todos nós estar engajados. Como é que é a tua experiência com relação, como gestor e com esse compromisso de tentar mudar a universidade? Bom, eu estive envolvido todo esse tempo como gestor, em muitos anos como coordenador de curso, depois como chefe de departamento, como pró-diretor de centro, depois como diretor de centro, depois disso como diretor de assistência social da mantenedora, agora como vice-reitor. Mas sempre, eu diria assim, eu sempre vi o meu papel como um papel de procurar ajudar a pensar, né, as coisas. Eu diria assim, como o tenente que está aí obedecendo os generais, né? Então,
O processo é muito complicado, o processo de uma universidade, a gestão de uma universidade é um processo muito complicado, porque que lida com, primeiro, a complexidade da instituição como tal, mas, sobretudo, com instituições. Cada professor de uma universidade é quase uma instituição, ele tem um acúmulo, ele precisa ser também reconhecido nisso, né? E eu vejo a gestão da universidade como uma gestão muito complicada, muito difícil. Ela me assusta. Ela me assusta porque facilmente se podem cometer erros muito grandes, né? Erros muito grandes e que podem levar a entravar processos, né? Que uma cabeça ingênua poderia pensar, bom, mas devia estar resolvido. Não está resolvido nada, porque as outras cabeças, né, que não são tão ingênuas, que são mais complexas às vezes, não foram suficientemente ouvidas, não foram suficientemente envolvidas no processo. Então, o maior desafio na gestão da universidade e de instituições parecidas é o de conseguir efetivamente provocar um profundo envolvimento dos sujeitos que fazem parte dessa instituição. E isso não é fácil, porque isso significa, às vezes, recuar muito, né? Dar 2 passos para trás para dar 1 para frente, né? E, às vezes, não se tem tempo para isso. As instituições não têm tempo para isso, sobretudo quando elas são pressionadas por fatores econômico-financeiros, né? Como foi o nosso caso, né? Quer dizer, as mudanças, essas que foram muito oportunas na minha avaliação, né? Mas elas foram feitas rapidamente, por outros motivos, né? Havia sim, o convencimento de que isso é um caminho para melhorar a universidade enquanto um espaço de produção de conhecimento efetivamente relacionado com a sociedade, mas a maneira como foi feita, ela atropelou um pouco, e a gente está pagando o tributo disso. Né? Então, nada é perfeito, né? Mas eu vejo a gestão acadêmica, a gestão de uma universidade como uma gestão muito complexa, muito complicada, e ela deve ser levada com vagar, né? Mudanças devem ser levadas com muito vagar. Um pouco repetindo isso que a Clarice Lispector diz, mas mude devagar. Saiba qual é a direção. A velocidade é o menos, né? Nem sempre podemos estar fiéis a esses princípios, né? Professor Padre Ivo, é uma satisfação estar aqui escutando. Eu estava num compromisso, vim correndo, porque é amigo de longa data, foi através dele que eu entrei naquela universidade, inclusive. Então é uma honra estar te assistindo, e, sobretudo, quando eu soube que tu estavas fazendo parte desse hall aqui com o professor, aqui no Fórum de Interdisciplinaridade, o professor Carlos, eu disse, esse eu não posso perder, né? E pela trajetória, eu acho que a sua trajetória nesse campo de curiosidade científica da transdisciplinaridade é um negócio interessante. E a gente vai ver no campo da religião hoje a mudança que a própria Igreja Católica está fazendo. Quer dizer, não sei se é coincidência ou não, elegeram ele um jesuíta, né, para fazer essa mudança, essa diminuição do empoderamento, esse diálogo. E agora culminou essa semana com a ida do Papa a Jerusalém, né, para estabelecer talvez um diálogo melhor entre judeus e muçulmanos, né, e o que os católicos têm no meio. Bom, nasceram ali também, né? Então,
o exercício de diálogo é uma coisa complicada, mas o desafio é muito interessante. E a sua trajetória acompanha muito isso. Quer dizer, a primeira vez que eu vi um padre católico, e aí de repente estava lá no departamento, entrar um pai de santo, ué, que invasão é essa, né? Nesses territórios alheios. Então, esse exercício de identificar o outro, respeitar, né, e ver o que pode trazer junto, isso é uma evolução muito importante. Eu acho que a própria Igreja Católica está fazendo esse exercício, né? Porque se não o fizer, está perdendo terreno, né? Não está se legitimando perante a sociedade global do qual ela, né, tem influência. Mas eu queria, aqui nos poucos tempos, eu até peço desculpas, eu vou animar um debate aqui na Feira de Carreiras, então vou ter que sair, vou fazer a pergunta, quase não vou lhe escutar, que começa às 7 horas, falta pouco tempo. Eu queria ver da sua opinião, dos seus exemplos, que eu acho que vocês têm um papel muito importante, né? Transformar a visão dos nossos alunos, quer dizer, que são, entre parênteses, uma visão negociar os nossos clientes, né? Aqueles que nos sustentam, transformando-os em agentes de desenvolvimento, né? Não só bacharéis em ciência daquilo outro, mas agentes de desenvolvimento. A capacidade de entender um médico precisando de um arquiteto, de um sociólogo, de um linguista, porque ele tem que se comunicar, e vice-versa, de um linguista precisando de... A pessoa tem que ter saúde para poder se comunicar melhor, precisa de um ambiente, de um espaço. Essa interconexão que aqui a gente comenta e a gente está indo nesse caminho de quebrar os feudos, né? A universidade é um grande arquipélago, né, de excelências e que se cruzam eventualmente numa parada de ônibus, no RU, na biblioteca, numa reunião de gestão, mas que na essência o nosso cliente, a razão de ser, não nos enxerga dessa forma. Eu faço a faculdade de teologia, de biologia, de medicina, na PUC, ou na Unicinos, então, resgatar, ou nem diria resgatar, mas retomar esse papel dos primórdios da universidade, onde a gente faça uma visão completa, sistêmica, e depois aprofundar na disciplina, eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, de revisitar o começo dessa história, né? E gosto muito da sua visão de que esse espaço de diálogo reforça a disciplina. Não vamos ao senso comum, né? Vamos, ao contrário, vamos aprofundar o que me diferencia, mas me completa, né? E se estabelece o processo de troca. Então, é só uma troca de percepções, enfim, nós estamos convictos disso, né? Nós não precisa convencer, nós já estamos convencidos, né? Mas eu acho que esse é um caminho muito interessante para repensar esse modelo que a gente vem trabalhando aqui com o professor Carlos, liderando aqui dentro. E também eu acho que é um momento ímpar de aproximação de duas grandes universidades católicas, né? Nesse diálogo de quanto que nós temos a contribuir um com o outro e crescermos juntos nesse desafio dessa sociedade desigual, né, meio perdida, meio, né, com grandes problemas que nós enfrentamos aí. Ou seja, temos uma tarefa muito forte, porque não é só uma visão acadêmica. Hoje nós somos agentes de transformação. Nós assumimos o papel de Estado, nós assumimos o papel de empresa, nós assumimos o papel de produção de conhecimento e de transformação de pessoas. Então, é uma carga muito grande que a universidade hoje executa dentro dessa quantidade de problemas, de conflitos que nós temos aí. Então, só para parabenizar, não podia deixar de fazer o registro. Eu vejo nessa contribuição do Wilvock, não uma pergunta para mim, mas uma reflexão muito importante, no sentido de... Acho que nós estamos num caminho, as universidades estão se dando conta sempre mais hoje, que o mais importante é a educação e não a formação profissional. Ou seja, as universidades vão ter que se preocupar muito mais em colocar
em melhorar a cidadania, né, dos seus alunos, em cultivar o cidadão, a cidadã, né, a pessoa humana, do que propriamente o ensino técnico. Esse é mais facilmente apropriável hoje por outros caminhos. Eu penso que, se a universidade ainda vai ter espaço, né, no futuro, ela vai ser exatamente esse espaço de educação do cidadão. É um espaço onde as pessoas são cultivadas, né, enquanto cidadãos. O cidadão que vai ser um profissional é um cidadão profissional, não um profissional que é uma máquina. Infelizmente, hoje nós estamos tendo exemplos sérios de profissionais que demonstram, pelo que fazem, que são puras máquinas muito bem treinadas, mas que a vida humana para elas não vale nada. Mais algum comentário, alguma colocação? Quero parabenizar a exposição, gostei muito, e gostaria, se possível, que me desse um esclarecimento e a curiosidade. É na área mais de gestão, assim. Em não existindo departamentos, mas persistindo a existência de disciplinas, como é realizado o trabalho de aproximação entre as disciplinas que existem, com seus conhecimentos específicos. Como que é realizada a integração numa visão transdisciplinar? É um grande problema que nós enfrentamos no começo, acho que até a Adelaide estava por lá, né? No começo, quando houve a extinção dos departamentos, né, muitos professores se sentiram assim meio desgarrados, meio perdidos, né, que antes cultivavam um pouco a sua capelinha, cada grupo, né. Eu fui chefe de departamento 4 vezes na Unicinos. A gente tinha aquele ambiente muito gostoso, reunia o grupo todo no começo do semestre para distribuir as disciplinas, era aquela festa sempre. De repente, do dia para a noite, isso sumiu, e para muitos foi como sumiu o apoio, o chão. Bom, o que aos poucos está sendo construído em termos de gestão? Por exemplo, houve sim o reforço dos cursos, eu ia dizer a governança, mas da coordenação dos cursos, né? A coordenação dos cursos, as equipes coordenadoras dos cursos começaram a exercer um pouco esse papel, né, de integração dos professores. Mas mesmo assim, aqueles professores de disciplinas muito isoladas continuam se sentindo sem a proteção, sem essa proteção institucional, né? Hoje evoluímos com uma nova figura, né, que nós chamamos de escolas, né? Não as escolas no sentido de ter a reconstituição das antigas faculdades ou institutos, mas a escola enquanto uma liderança. Existem decanos, existe um decano por cada área que tem como função exercer essa liderança. Ele não tem pasta, é um decano sem pasta, né? Mas ele é escolhido para ser o líder intelectual, que faz a costura entre todos os professores que estão ligados àquela área temática, né, mais diretamente envolvidos, e também todos os projetos e atividades, de cursos e programas daquela área. Então, essa instância ainda está sendo trabalhada, se entendeu
pode ser uma saída interessante. Você aponta para um problema sério, um problema que tirou, eu disse, destruiu uma zona de conforto, né? Mas essa zona de conforto não era só zona de conforto, ela também é zona de, sei lá, em alguns casos, zona de estar bem com colegas que se conhecem e se tem, então, possibilidade de construir coisas juntas, né? Então, se jogou um pouco o nenê junto com a água suja fora, né? Mas isso... E agora se está tentando reconstruir isso de outras formas, né? Existem os colegiados dos coordenadores de curso, né? Existe o colegiado do curso, né? Existe essas instâncias assim. E agora, então, vai ser, ao menos uma vez por semestre, uma grande assembleia da escola, né? Quer dizer, a escola acaba sendo uma espécie de substituto, agora o departamentão, né? Não no sentido de ser uma instância que tem gestão, mas um lugar de reconhecimento de ter gosto de estar numa área, né? Diria assim, né? Eu sou dessa instituição e pertenço a essa escola, né? E aí estou somando junto, para criar essa identidade, né? Sem ter estrutura para isso. Mas acho que é um bom caminho. Se aquela pessoa que for a decana ou o decano realmente conseguirem ter essa liderança. E exercer essa liderança não é fácil. Sem ter poder de castigo na mão. Então, pela adiantada hora, vamos à última pergunta do professor. Eu também queria parabenizar a exposição. Apreciei muito, né? Evidentemente que é quase que um pouco utópica, né? Mas é um desafio. Eu queria dizer assim, fazer quatro, digamos, observações e ao mesmo tempo, digamos, inquietações, né? Primeiramente, digamos, uma constatação é que aquilo que o senhor traz aí reflete aquilo que a CAPES atualmente também tem como grande preocupação, que se revela como a área que mais cresce na CAPES é a interdisciplinaridade. A área que mais cresce junto à CAPES é a interdisciplinariedade. Então, digamos, embora o senhor aponte para a transdisciplinariedade, mas na sua exposição o senhor colocou, me parece que ficou claro aí que o senhor não exclui os momentos da disciplinaridade, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, e o senhor coloca a transdisciplinaridade como proposta. Mas me parece que um primeiro aspecto, e que até há uma indução da CAPES, de que, de fato, haja esta, não preocupação, mas que haja, de fato, essa efetividade da Universidade Brasileira de trabalhar interdisciplinarmente. Então, o segundo ponto, e que os colegas aqui, pelo visto, também colocaram, é a questão da sustentabilidade da universidade. Essa busca que o senhor aponta, por outro lado, é atravessada por uma questão de sustentabilidade. Como nós vamos fazer isto? Porque e aí entra, me parece, este ponto da sustentabilidade da universidade, sobretudo as universidades comunitárias, com esse terceiro ponto que me parece que está a contradição fundamental naquilo que o senhor coloca, né? De um lado, digamos, nós temos a sociedade que nos apresenta problemas interdisciplinares e transdisciplinares, a sociedade sempre nos apresenta isso. E a universidade que coloca como seu produto a disciplinariedade. E que, aliás, não, a universidade ela é coagida pelo mercado a fazer as suas ofertas
interdisciplinares. Então, me parece que aqui está uma contradição muito importante, fundamental. Eu diria a contradição fundamental é esta, né? De que, se, de um lado, a sociedade nos apresenta os problemas na ordem inter e transdisciplinar, o mercado e os candidatos, eles querem e buscam a disciplinaridade. E a universidade dá como resposta a disciplinariedade, até por uma questão de sustentabilidade. Então, eu diria a última, digamos, inquietação, no fundo são inquietações, né? Se esses dados objetivos, que são disciplinares, eles, de fato, em que medida se relacionam com um certo voluntarismo transdisciplinar. Quer dizer, e me parece que o senhor coloca muito na ordem voluntarista, né? Isto de ser transdisciplinar, ou como um desejo, né? Muito bem, eu acho que concordo isso, mas objetivamente me parece que o desafio ainda ele se dá muito no campo disciplinar e, conforme a CAPES, há uma indução mais objetiva, de fato, para o campo interdisciplinar, para dar uma solução aos problemas que a sociedade nos coloca de modo interdisciplinar. Na verdade, são inquietações, se o senhor quiser comentar. Eu comungo plenamente essas inquietações todas. E eu entendo também que a CAPES, sim, está estimulando um grande avanço na questão interdisciplinar. Às vezes há confusão. Existe uma área chamada multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. E para mim é uma confusão. Quer dizer, em meu lugar, acho que há uma distinção muito clara. Multidisciplinar nós sempre fomos. As universidades, desde a sua origem, são multidisciplinares. Os cursos todos são multidisciplinares. Agora, a interdisciplinaridade é algo novo, é algo que vem crescendo de uns 50, 60 anos para cá, né? No sentido de buscar respostas novas a questões novas, né? E combinando disciplinas, etc. Né? E quase se geram novas disciplinas com isso sempre. Né? É uma espécie de aceleração, né, no processo de conhecimento. Né? O desafio da transdisciplinaridade, eu acho que a própria CAPES tem receio em avançar nisso, porque coloca em xeque, de certa forma, a própria universidade dentro da sua estrutura, como ela está. Né? Sobretudo, coloca em xeque o poder da universidade. Né? O poder no sentido o cultivo dessa instância diferente. Né? Quando eu falo em transdisciplinaridade, eu estou valorizando saberes que a própria academia desprezou, que a própria modernidade jogou no lixo, né? Que a racionalidade moderna desprezou. Então, a recuperação dessas tradições, desses saberes, ela mexe, né? Isso mexe, isso cheira a utopia, né? Parece que se está falando coisas, pensando coisas que nunca vão poder acontecer, né? Concordo com isso, né? Concordo, mas eu às vezes ouso dizer que a única tábua de salvação da universidade é a transdisciplinaridade, né? Assim como eu gosto de brincar que a única tábua de salvação da igreja é o diálogo, né? Antigamente se falava extra ecclesia nulla salus, né? Fora da igreja não há salvação, né? Hoje se fala, né, fora da universidade não há conhecimento, né? Eu gostaria de dizer que fora da transdisciplinaridade não há possibilidade de sobrevivência
da universidade, e fora do diálogo não há possibilidade de sobrevivência da igreja. Isso é um pouco um jogo de palavras, uma brincadeira, mas que tem um fundo de verdade muito grande, né? Dentro do mundo acelerado que nós vivemos, de reconhecimento da diversidade, etc. Agora, o senhor aponta questões que são realmente muito complicadas, né? E eu não tenho solução para essas coisas. Eu comungo das inquietações, né? Mas eu acho que nós devemos ter a coragem de colocar essas inquietações sobre a mesa, né? E sair da nossa... Eu não gosto também de falar em zona de conforto, porque parece que a gente, quando não avança nessas coisas, parece que a gente está na zona de conforto. Não é isso. As universidades como tal, todo o sistema, a maneira como se constrói o conhecimento hoje na sociedade, como se acha que está construindo conhecimento, é um pouco um sistema muito rígido, muito enrijecido, né? As próprias disciplinas se desgastam enquanto elas ficam nos seus pedestais de poder, né? Elas acabam se desgastando. Eu fui professor longamente de certas disciplinas, eu fiz isso por experiência própria. Eu era muito melhor professor nas primeiras vezes, né, que eu dava aula do que depois de alguns anos, né? Parece que a gente tem que fazer essa experiência para se dar conta, puxa, né, nós, seres humanos, somos vítimas de nosso desgaste. Nós acabamos criando zonas de conforto ao nosso redor e nos tornamos impossibilitados de efetivamente avançar no conhecimento. Bom, coloque entre parênteses isso que eu falei agora. Bom, nós vamos então agradecer muito mais uma vez a vinda do Ivo aqui, Padre Ivo. Na verdade, eu corrigi ali, eu tenho que corrigir lá no negócio CNPq. Quando li, eu acrescentei o padre ali na apresentação. E foi um grande prazer tê-lo aqui, já antecipava um momento importante que nós tivemos aqui de discussão. E eu estava até lembrando aqui que na pesquisa, a Renata trabalhou comigo também em pesquisa na área biomédica, e nós, não sei se tu chegasse a acompanhar a época da Chica. A Chica era um agente comunitário de saúde ali de Esteio, a gente trabalhando num projeto ali, e eu sempre dizia assim, nós temos que trazer a Chica aqui, porque ela vai ensinar vocês uma série de coisas, né? Quer dizer, exatamente esse é o espaço que eu acho que você fala e que eu concordo plenamente. Sem ele, eu acho que não há salvação mesmo. E lembro também que a SPPC teve um momento muito importante, acho que foi 2 anos atrás, né, em que o tema geral da reunião, lá em São Luís do Maranhão, foi o conhecimento científico e o conhecimento popular. Aí um dos elementos que estava muito presente lá, andava pelos corredores, trajados com seus cocares e vestidos com pintura de guerra ou de paz, não sei, os nossos nativos, né, e algumas mesas foram fantásticas em termos do nativo vir e colocar, dizer, o que eu sei da natureza que vocês não sabem, apontava assim para os brancos sentados na plateia. Então, fica esse agradecimento muito grande, leve lá para a Unicinos, essa, que nem o Vivoc falou, acho que esse espaço que nós temos para trabalhar juntos e cada vez mais. E muito obrigado, boa noite, está encerrado o fórum.